Não entendi não, mano. Que isso? Vou entrar agora. Bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Agora é 7h55 da manhã. Hoje é 10 de janeiro de 2025. Sábado. Acordei um pouquinho mais tarde, né? Estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Jusilene Mota, 2024. Bom dia. Demos um oi para Jusilene Mota. A Jusilene Mota já chegou no TikTok. Estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Vamos trazer o quinto selo, parte 2. Acaba de receber um selo de presente, ó. Jusilene Mota, número 1, enviou rosas. Isso aí. Vou aguardar as pessoas chegar, né, gente? Pra mim. Vem, Branca, vem cá. Vem participar da live, vem. Vem, Branquinho. Sobe. O Walter Leão. O Walter Leão. Bom dia. Vem, Branca. Oi, Branquinho. Você quer ração? Ô, Juju, coloca a ração pra ela lá. A Branquinha tá querendo ração. Tô esperando as pessoas chegar um pouquinho pra me dar início à live, tá? Ela vai participar da minha live aqui, a Branca também. Daqui a pouco ela vem, né, Branca? Tá comendo a raçãozinha dela ali. Hoje eu não consegui fazer a live cedo, gente. Nossa, eu dormi demais. Eu tava tão cansado que eu só fiquei dormindo hoje. O dia inteiro dormindo. Mas meu corpo tava precisando disso também, tá? Tô até melhor hoje. Mas daqui a pouco eu vou trabalhar também. Eu mudei meu horário de trabalhar, trabalhando mais ou menos mais cedo, de madrugada. Nossa, tô quebrado. Trabalhando pra caramba. Bruno Pedrosa. Bom dia, Bruno. Genarildo Ferreira. Bom dia. Jusilene, 24. De novo, Ju? Você entrou de novo? Você sai e volta? O que tá acontecendo? Coraçãozinho. Vem, Branca. Sobe, sobe. Ô, Juju, vem cá. Ai, ai, ai. A Branca aqui, gente. A Branca chegou. A Branca chegou. Né, Branca? Mozart 029. MAF. Eu acho que eu já posso começar a live, não posso, gente? Então eu vou começar. Geralmente eu começo cantando um corinho, né? Deixa eu ver a página que eu tô aqui agora. Já tem um pouquinho de gente. Senão eu não faço nada. Então eu estou no quinto selo, eu gosto de mostrar, ó. Quinto selo, deixa eu ver a página que eu tô. Eu estou na página 17. 17 que eu tô. Francisca, Erva, Leal entrou. Então bom dia também aí. Então vamos lá. Eu gosto de cantar o corinho primeiro, né, gente? Igual eu falei com vocês, a Branca já tá agarrada comigo aqui, tá? A Branca já comeu a raçãozinha dela, tá aqui comigo no meu colo. Depois eu mostro pra vocês ela. Então vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho a Ti
agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado. Mas também, Senhor, venho pedir ao Senhor que o Senhor mostre presente aqui nesse momento. Que o Senhor traga a revelação do quinto selo, que cada pessoa que vai assistir essa live, ou nesse momento, ou mais tarde, que possa sair um pouquinho mais, sabendo mais de Ti, sendo alimentado pela Sua palavra. E eu necessito de Ti, Senhor. Sem o Senhor, eu não consigo nem fazer a leitura da palavra. Então eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor manda o Teu Espírito, que o Senhor me orienta, que o Senhor fala através dos meus lábios, da minha boca, que as pessoas possam sair abençoadas. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, né? A Branca vai sair? A Branca saiu. A Branca, ela entra, ela sai, mas é assim mesmo. É, ela estava comendo a ração aí. Sei lá se eu tô aqui. Então vamos lá. Besta, ali, Deus enviou uma besta para lhe fazer frente. Era isso mesmo, né, gente? Eu li isso tudo já. Vem, agora observe então. Cada vez que a besta montou em seu cavalo, o anticristo montou em seu cavalo, em sua besta, para anunciar seu ministério. Deus também enviou a sua besta. E ela estava nela, para anunciar o seu combate a isso. Agora, a Escritura dizem: vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito de Deus arvorará contra ele a sua bandeira. Então, quando o inimigo saiu como um anticristo, Deus enviou um determinado tipo de poder para combatê-lo. Então, quando ele saiu novamente, como o cavalo do cavalo vermelho, outra cor, outro poder, outro ministério. Deus enviou outro após ele para combatê-lo, para segurar a sua igreja. Então dá para entender que nós estamos no combate, né? Nós estamos no combate. E o anticristo está com o poder, e ele está cavalgando, saindo para matar, roubar, em cavalo vermelho, cavalo branco. Mas o Senhor Jesus também está fazendo contraponto a ele, mandando um poder para a igreja. Enviou o terceiro novamente. Deus envia a sua terceira besta para vir e anunciar isto. Ele enviou a quarta. Deus enviou a sua quarta. Então o anticristo termina as eras da igreja. Terminaram também naquele tempo. Observe agora. Isso realmente bom. Agora vemos o diabo mudando. Quatro besta, significando o poder que foi revelado ao que pode ser revelou ao mundo. E como eles terminaram nesse cavalo amarelo da morte. Ele foi mudando de cor e chegou no cavalo amarelo, que é a morte, o anticristo. Agora vamos olhar nos poderes de Deus, desta besta, para combater aquelas. Então Deus também tem uma besta para combater o anticristo aqui na terra. A primeira besta de Deus, que saiu para enfrentar o anticristo, o espírito anticristo, quando era apenas o seu ensinamento. Agora, recorde, quando o anticristo cavalgou primeiro,
ele estava no ministério de ensinamento. Então o anticristo começou a ensinar coisas que não era a palavra de Deus, que era contrário à palavra de Deus. O anticristo cavalgou primeiro no ministério de ensinamento. Agora observe aquele que saiu para encontrá-lo. O leão. Então Deus enviou o leão para combater o ensinamento do anticristo. E o leão da tribo de Judá, que é a palavra, quando seu falso ensinamento saiu, a verdadeira palavra saiu para encontrá-lo. Essa é a razão pela qual tivemos um Irineu, um Policarpo, e aqueles companheiros, São Martinhos. Então esse aqui, Irineu, Policarpo e São Martinhos, são representados como o leão da tribo de Judá. Como o anticristo foi enviado para persuadir, para modificar as coisas de Deus, Deus tinha na terra, naquele tempo, um Irineu. Deus tinha na terra um Policarpo. Deus tinha na terra um São Martinho, que significava o leão da tribo de Judá. Quando aqueles anticristos estavam cavalgando com seu falso ensinamento, Deus enviou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, que é a palavra manifestada no Espírito Santo, e o Espírito Santo ali, para se manifestar. O que é a palavra? Essa é a razão pela qual, na igreja primitiva, havia curas, e milagres, e visões, e poder, e porque era a palavra viva, na forma do leão da tribo de Judá, cavalgando. Tá dando para vocês entenderem aí, gente? Mesmo jeito que o anticristo veio, modificando a palavra de Deus, Deus usou 3 homens para também combater o anticristo. Vamos ver se dá para vocês captar aí. Para combater aquilo. Amém? Agora você compreendeu isso? Ele envia o seu poder, anticristo. Deus envia o seu, a palavra anticristo. Falso ensinamento. O verdadeiro ensinamento saiu para combater aquilo. Agora, aquele foi o primeiro. Agora, esta foi a primeira igreja apostólica que saiu para enfrentá-lo. Agora, a segunda besta que o anticristo enviou era uma besta vermelha, a qual era sobre a qual... Bom dia, Renato. Sobre a qual cavalgou para tirar a paz da terra e guerra. Então a primeira besta, ó, eu vou ver se vocês conseguem compreender aí. A primeira besta, ela foi enviada para tirar palavras de Deus. Já a segunda besta, que era vermelha, ela veio para trazer guerra, tirar a paz das pessoas na terra. E Deus também envia. Quando uma besta envia, Deus também envia alguma coisa para combater. Agora a segunda besta que saiu para combater foi o boi. A primeira besta que Deus enviou foi o leão da tribo de Judá, para combater o ensinamento do anticristo. Já a segunda besta que eles enviaram, que era a besta vermelha, que era para tirar a paz da terra, Deus também enviou o boi. Uma besta que ele está falando porque é um animal. E esse animal que representava Deus é um boi, que significa trabalho, uma besta de carga. Tá dando para vocês entenderem aí, né? Agora a segunda besta que saiu para combatê-lo,
Agora, se pudéssemos, para por apenas um minuto, deixe-me ter certeza do que você está vendo. Está agora. Agora, este é o tipo que pode ser um pouco confuso para você, mas vamos tomar Tiatira aqui. Observe e veja se não é uma igreja trabalhadora. Veja você. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso disse o Filho de Deus, que tem seus olhos como chamas de fogo, e aos pés remelejantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Então o Senhor Deus já está falando que ele já conhece já o plano de Satanás já. Veja, fazendo todas as obras agora. Veja, porque aquele é o que estava cavalgando com ele. Caridade e o teu serviço, veja, isso é tudo. E a tua fé, e a tua paciência, e as tuas obras, novamente, 2 vezes, 2 obras, e as tuas últimas são mais do que as primeiras. Veja, isso mostra que a era de Tiatira, depois que o anticristo se estabeleceu, entrou na era de Tiatira. Então ele estabeleceu o anticristo. Depois ele foi entrar na era da Tiatira. E a igrejinha não podia fazer nada a não ser apenas simplesmente trabalhar. É outra coisa. O boi também é uma besta de sacrifício. Vem, ele derrama suas vidas tão voluntariamente quanto poderia dar nas eras negras, uns 1000 anos ali, que o catolicismo controlava o mundo. Então agora a besta, que é o catolicismo, já começou a controlar o mundo. E aí Deus teve que enviar o boi para o sacrifício. Por isso que naquele tempo morreu muitos cristãos. Se você não conhece a história da Igreja Católica, faz uma leitura lá para você ver. Morreu muito cristão naquele tempo, porque Deus enviou o boi. O boi significa sacrifício. Morreu muitas pessoas cristãs naquele tempo. Morreu na cova do leão. E eles simplesmente trabalhavam determinados, sim ou não. Eles não se importavam em morrer. Ainda que fosse, a morte estava bem. Eles ainda morriam de qualquer modo, porque o próprio espírito da era. Então, naquele tempo, Deus enviou o boi, que era o boi que significava o sacrifício, para combater o anticristo. Por isso que na história tem lá muitos cristãos que morreu. E a própria igreja católica, que tem sangue na marca, matou os cristãos. Tá lá. Ela que é a besta dessa era é a igreja católica romana, é a besta. Ela matou os cristãos. Mas Deus nunca perdeu. Deus enviou o seu boi para o sacrifício. Então por isso que morreu muito cristão naquela época, porque era o tempo do boi, do sacrifício. Essa é a razão pela qual Irineu, esta é a razão pela qual Policarpo, João Paulo, aqueles grandes e poderosos homens, ali estavam combatendo aquela coisa. E aqui nesse tempo é nós que estamos combatendo. É eu aqui, um motoqueiro simples, uma pessoa sem estudo, que estou combatendo as religiões. Quando Deus manda o anticristo, Deus tem que ter filho de Deus aqui na terra para combater a palavra anticristo. Paulo viu aquilo, ele disse: sei que a minha partida entrarão no meio de vós lobos. Então agora Paulo já estava
prevendo, teve uma visão que quando Paulo partisse, que a igreja ainda era verdadeira, ia entrar lobos na igreja e ia converter a palavra de Deus. Irmãos, ensinamento como perversão, e isso fará com que vocês se dispersem. Veja, aquele servo, pequeno, velho, apóstolo, ali de pé. Então Paulo já estava falando que ia vir lobos, como suas coisas cheias de vergões por ter apanhado seus olhos lacrimejantes, mas ele podia ver mais longe do que seus. Aquele até telescópio operando além, através do que ele pode ver 120 milhões de anos-luz no espaço. Ele podia ver diretamente na eternidade. Então, Paulo podia ver isso. Ali estava ele. Ele predisse isso e disse que era aquilo que aconteceria. E disse também que continuava como outra era que viria. Agora observe, ali estava ele. Seguindo após ele, São João viu mais. E quando São João estava tentando tomar todas as epístolas sagradas, ungidas com o Espírito Santo, e reuni-las e forma a Bíblia, o Império Romano o apanhou e o colocou na ilha de Patmos. Ele esteve ali na ilha de Patmos por amor da palavra de Deus. Policarpo estava ali ajudando a traduzi-la. Eu li outro dia a carta que Maria, ela mesma, escreveu para Policarpo e admoestando, não o admoestando, mas encomendando-lhe ser um cavaleiro que pudesse ensinar acerca do ensinamento de Jesus Cristo, o qual havia ensinado dela, de Deus, o próprio bilhete de Maria que ela havia escrito para Policarpo. Policarpo foi devorado por leões. Vocês sabem, não ele foi queimado, já era muito tarde para soltarem um leão na arena. Então eles derrubaram um banheiro, uma velha casa de banhos ali, e colocaram-a na arena e o queimaram. E no caminho, descendo, ele estava andando com sua cabeça inclinada. O centurião romano disse: você é um velho homem e bem respeitado, por que você não condena estas coisas? Ele simplesmente continuou olhando em direção ao céu. E uma voz falou de alguma parte. Eles não podiam compreender de onde. Disse Policarpo: não temas, estou contigo. Porque ele estava firmado naquela palavra. Então Policarpo representava Deus ali na terra. Ele era um homem de Deus e ele estava com aquele propósito, mesmo que ele fosse sacrificado, queimado, Deus estava com ele. A voz de Deus veio para ele. A maioria das pessoas não escutou, mas ele estava firmado no que ele estava fazendo. E quando eles começaram a humilhar as tuas em cima dele para queimá-lo, havia uma música celestial descendo, e os hinos de algum lugar angelical cantavam aquela canção. Ele nem mesmo pestejou para sua escarnecedores. Esse foi um cavaleiro. Esse foi um homem que pode manter firme os mártires através das eras.
Ali sofreu terrivelmente, mas onde estava eles? Eles estavam sob a inspiração de Deus, o poder. Não se esqueça disso, a igreja e vocês, irmãos, na fita, eu quero que vocês, ensinamento, examine isso, como poderia um homem fazer qualquer coisa fora do poder de Deus, que tenha sido conhecido a ele. Eu vou colocar esta caixa aqui para representar aquilo. Se Deus envia certo espírito entre as pessoas, esta é a única coisa através da qual elas podem trabalhar. É o Espírito que era o meio delas. Agora nós lhe provaremos através da história da igreja e através da abertura dos selos e dos poderes que soltaram. E observe exatamente que a igreja respondeu à unção. Eles não puderam fazer nada mais. Agora, o primeiro foi aquele leão que ungiu aquela pura e inadulterada palavra. O segundo, em Tiatira, foi o boi. E era uma carga, uma besta de carne. Perdoe-me, e era também uma besta de sacrifício. E não foi exatamente o pobre, pequena igreja romana havia se estabelecido ali por 1000 anos de era das trevas, e qualquer um que não professar ser da igreja romana era levado imediatamente à morte. E eles tiraram que labutar, ir de um lugar para o outro. Então, se você era um cristão naquele tempo, ou você tinha que submeter a besta, que era a igreja romana, ou seria morto, ou você teria que fugir, né? Vocês, maçons, eu vou chamar suas atenções, vocês se recordam do sinal da cruz? Agora vocês sabem a respeito do que estou falando? Agora observe, se você observar, aquilo estava acondicionado e preservado àquela Bíblia. Bem, e eles tinham que trabalhar entre um e o outro. Ali está você, o boi. E quando chega a hora, lemos isso ontem à noite, veja quanto a coisa seguiu adiante e o sacrifício chegou. E eles tiveram que ir. Ele disse, não danifiques o vinho e o azeite. Pode sacrificar eles, mas você não pode danificar nem o vinho, nem o azeite, que é coisas de Deus. O que eles fizeram? Eles voluntariamente subiram ali e morreram. Eles não se importaram, porque o espírito da igreja naquele dia era um sacrifício. Trabalho. E eles subiram tão voluntariamente, ou quanto puderam ir, ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus, naquela era. E morreram como heróis. Um sacrifício milhares, vezes milhares, 68 milhares deles registrados. Então você tem que entender a história da igreja para você entender qual que é a besta dessa era, que é o anticristo, que perseguiu os cristãos daquele tempo. Boi, sacrifício, ó que coisa, você compreende isso? A congregação diz amém. E tudo bem, correto. Agora o sacrifício, aquilo só podia funcionar naquela era. Então foi naquele tempo. Para combater a grande posição naquele 1000 anos. Agora a terceira besta que saiu do diabo era
esse cavalo negro. Vem. Agora a terceira besta que saiu, um poder de Deus para combatê-lo, para combater os poderes do cavalo negro. Foi um homem esperto, hábil como a sabedoria de Deus. Vocês sabem, um homem é mais esperto do que qualquer outra besta. Bem, ele é mais esperto porque ele pode sobrepujá-lo em astúcia na maioria das vezes. Ele é esperto, astúcio. Bem, ele é. O período desta era das trevas, agora saindo da era das trevas, agora desse outro lado, quando esse cavalo negro estava cavalgando, quando eles cobravam pelos seus sacrifícios e tudo que faziam, e o dinheiro era apenas o que, sabe como isto era? Agora, a coisa seguinte que saiu para combater aquilo foi a besta com face de um homem. Esperto, educado, astúcio, refinado, ungido como aquele espírito daquele dia. Observe isso. Agora ele saiu para combatê-lo com a astúcia da sabedoria de Deus consigo. Aquele foi a era da reforma. Martinho Lutero e João Wesley, e assim por diante. Veja, era uma reforma. Zwingli, o que mais? Knox, Calvino e quem mais? Vejam, foram sutileza. Agora observe, exatamente da era das trevas, da reforma. Deste modo, observe, foi a astúcia do homem. Se você abrisse suas janelas só um pouquinho, creio que as pessoas estão ficando com um pouco de calor. Assim, talvez aquilo dentro, se vocês apenas dessem as janelas um pouquinho, porque eu sei que eu, de pé aqui, pregando, está ficando quente. E eu sei que vocês estão fadados a estar aí fora. Bem, observa, foi a astúcia do homem. Agora você compreende aquela terceira besta que Satanás enviou. Ela se torna astúcia também. Observe, uma média de trigo por um dinheiro. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Vem, que coisa, vem. O esquema de fazer dinheiro. A astúcia de ajuntar o ouro do mundo. E a riqueza que aquilo trazia. Isso aconteceu exatamente. Começaram a cobrar pelas orações e por inventarem um lugar chamado purgatório e rezarem aos seus assentários. E você tinha que doar seus bens e tudo mais, e sua propriedade. A igreja e o Estado eram o mesmo, e a igreja tomava a sua propriedade. E não vem você, alguns desses evangelistas, hoje em dia, que ainda têm aquela mesma unção sobre eles, fazendo com que os ídolos lhes dê as suas pensões e doam as suas casas para determinada coisa. E não faz, muitas vezes as pessoas não estão fazendo isso. Bom dia, Luciano. Eu vi seu vídeo lá, hein? Cantando um hino lá, Deus abençoe. Ora, irmão, eu não quero entrar nisso, veja, mas agora eu pertencerei exatamente como isso. Eu olho para trás para ver para onde estou indo. Agora, notem, aqueles homens, isto é como eles, isto é problema deles. Isso não tem nada a ver comigo.
Sou responsável somente por isto aqui. Agora observe. A besta que foi para combater aquilo, agora era um homem, e todos nós sabemos que esta besta do homem, esse poder do homem, no seu intelecto, reconheceu que aquele que Martinho Lutero tinha em sua mão quando ele estava subindo aquelas escadas. Eles dizem, isto é o sangue de Jesus Cristo, isto é o corpo de Jesus Cristo. E Lutero lançou aquilo no chão e disse, é pão e vinho, não é o corpo de... Deixa eu ver, já está quase na hora de... Ah não, mas ainda dá mais. É o corpo de Cristo, porque tem sido exaltado e está exaltado à destra de Deus, fazendo intercessões. Vejam, sabedoria, vejam, homem. E quando João Wesley chegou, depois de Glio ter vindo, o Calvino, e eles colocaram a igreja em tal lugar, quanto à segunda, até o ponto deles não quererem mais revivamento. O que tiver de ser, será. Aquilo era tudo. E eles simplesmente viveram com qualquer tipo de vida. A igreja luterana está muito torcida. A igreja anglicana, que coisa. O país todo se corrompeu, exatamente como esta agora. Como está agora. As igrejas se torceram quando o rei Henry o sétimo entrou na Inglaterra, e depois de Maria, a sanguinária, e todas essas coisas começaram. E então a igreja estava tão cheia de violência e corrupção, muitos alegando ser cristãos, e viver com 4 ou 5 esposas, ou fazendo qualquer coisa que queriam fazer, e comprando-se de maneira errada e imunda. João Wesley, estudando as Escrituras, observando aquilo, lhe foi revelado que o sangue de Jesus Cristo santificou o crente. E vocês não deviam, então, o que ele fez? Ele saiu com outra reforma. Ele salvou o mundo em seu dia, como Lutero fez. Veja, o que era aquilo? Aquele homem, o poder da besta saindo. Então, quando a igreja chegou nesse ponto de o homem ter 4, 5 esposas, de ele ser um homem maus, de ele estar fazendo coisas erradas na igreja, Deus enviou homens para combater aquilo. E começou com João Wesley. Depois veio Lutero para combater aquele tipo de coisa errada daquele tempo. Dá ao homem sabedoria para compreender que a coisa está errada. Aquilo não era o sangue de Jesus Cristo. Aquilo era o corpo de Jesus Cristo. Aquilo representa o corpo. Bem, isso continua a ser a grande confusão entre católicos e protestantes agora. Essa é a única coisa que você não pode concordar. Agora, eles podem concordar em tudo, mas, exceto nisto, nós concluímos que estão tendo, observe, agora, mas eles não puderam concordar com aquilo. Irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. O primeiro é o sangue, e dizem que é literalmente o sangue, pois sacerdote tem o poder para transformar esse pão no corpo literal de Cristo, que é o que o pequeno tabernáculo é.
na igreja, você sabe. Essa é a razão pela qual eles fazem sinais e todos os tipos de oferenças, pragas, ao passarem. Vocês sabem, se inclinam e tiram o chapéu, e assim por diante. Aquilo não é para o edifício, é para aquela hóstia que está no tabernáculo. E observe como Satanás astutamente deteve aquilo. Mas hoje, naquele tempo, sobre o ser humano, vejam, Deus colocou um espírito de sabedoria sobre o homem para compreender que aquilo era errado. Agora aquilo foi para combater a terceira besta, que tinha deixado a igreja tão corrompida que estava cavalgando, que foi terrível. Os reformadores, o que eles fizeram, então, no período da reforma? Eles trouxeram a igreja das suas cerimônias pagãs, de idolatria, de volta. E Deus novamente foi para isto, que a besta saiu. Aquela astúcia do homem, o cavaleiro, para fazer isso. Agora, mas, leiamos agora o versículo 3. Capítulo 3, Apocalipse 3:2. Só um minuto. Agora, eu tenho isso marcado aqui para alguma razão. Então, acabou de chegar agora a era luterana, na era dos reformadores de Apocalipse. O que eles fizeram? Eles se organizaram. Assim que Lutero começou sua igreja, eles a organizaram, correto. A mesma coisa fez o Wesley. A mesma coisa os pentecostais fizeram. Exatamente a organização. O que eles fazem? Eles tomam o mesmo sistema do qual eles saíram. Vem? Então, o Wesley veio e reformou a igreja de Deus. Então, ali conseguiu colocar a palavra de Deus. Mas no passar do tempo que ele morreu, entrou outros homens lá e fez se corromper tudo de novo. Agora, observe isso. Apocalipse falando da igreja de Satanás. Ao anjo da igreja é o primeiro versículo. Naturalmente, vem, correto. Ser vigilante e confirma os restantes. Esta é a palavra que lhe tem sido ensinada. Veja, as coisas as quais permanecem, que estavam para morrer, ela está mais do que pronta para voltar à organização, exatamente como a Igreja Católica, da qual eles saíram. Vem? Então, eles conseguiram sair da Igreja Católica, que estava pervertida, mas voltaram novamente para a perversão. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aí vai você, ali vai ele, exatamente de volta. Não vê você porque os sistemas organizacionais estão errados. Quem os começou foi Deus, fora os apóstolos. A Igreja Católica Romana o fez agora. Deixe algum historiador dizer diferente. Não está ali. Eles dizem que são a igreja mãe, e eles são a igreja mãe. Mas ele organizou a coisa e colocaram um sistema como um homem comandando-o. E nós não tomamos um homem como eles fizeram. Tomamos um concílio inteiro de homens e os colocamos juntos. Então aí você realmente tem
uma confusão. Isso é certo. Como pode um concílio, de algum modo? É exatamente como pensamos que a democracia está certa. Eu também creio que está, mas ela nunca funcionará corretamente. Ela não pode, como um punhado de ricos por aí, para conduzi-la como alguma vez no mundo fez, vai endireitá-la? Você não pode. Observe, a verdadeira coisa seria um rei piedoso. Observe a besta, a terceira besta agora. Era a astúcia de um homem. Ele representava os reformadores que saíram. Deixa eu ver se dá para me ler mais uma aqui e terminar, tá? Eu comecei 7h55. Eu vou ler só essa aqui e termino. Do ídolo de tomar. Dizem, esse é o pão. O irmão Brana bate palmas 4 vezes. Esse é o vinho. O irmão Brana bate palmas 2 vezes. Vem, o anticristo ainda tem alguma coisa que simboliza o cristianismo. Ele tem que ser, porque ele é contra. Veja você. Então, se ele tem que estar contra algo, agora, se ele viesse desde o princípio, dissesse, eu sou o Buda, bem, aquilo simplesmente não teria nada a ver com isso. Todos eles diziam, isso é simplesmente um pagão, para começar. Eu quero dar uma palavra para vocês aqui. O anticristo, ele vai vir tão parecido com a palavra de Deus, que ele vai vir para enganar as pessoas. Então, se ele viesse falando que ele era Buda, todo mundo já ia perceber que ele era um paganismo. Mas ele vai vir falando que é coisa de Deus. Ele vai vir parecido, só que é paganismo também. E aí ele vai enganar muitas pessoas que não têm a revelação de Deus. Porém, o anticristo é astuto. Ele tem todos os tipos de coisa que representam o anticristo ali. Só que ele as tem de lado oposto. Algo contra a doutrina original disto. Veja, é isso que faz o anticristo. Vejam. Então, os reformadores, quando a besta saiu na reforma de um homem para combater aquilo. Agora, não se esqueça disso, a igreja não pertence disso. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. Recorde isso por todos os dias de sua vida. Vem, esta besta estão corretas. É assim diz o Senhor. Vem, observe, a idolatria trouxe a besta na reforma de um homem, saiu como o poder de Deus. Quem saiu com o poder de Deus, gente? O Papa, gente. Abre o olho. Com a sabedoria de Deus lhe deu. E trouxe a igreja da doutrina de volta de Deus. Mas descobrimos na mesma era da igreja, quando começaram a se denominar, fazer a mesma coisa que eles fizeram no princípio, que Roma fez. Agora ele produzir filhas para aquela igreja que ela diz. Diz, agora que você está, não achei as tuas obras perfeitas. Então Deus não achou as obras das igrejas perfeitas. E você que tem que fortalecer aquela pequena força que você ainda tem. Agora ouçam a advertência dele. Em Apocalipse, novamente, 3:3. Vamos pagar bem. Eu creio que vi isto há poucos minutos atrás. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarde-o, e arrepende-te, simplesmente, em outras palavras. Recorde que vocês saíram de grandes corrupção, como aquela. Vem e veja aqui, se não vigiares sobre ti como um ladrão. Não saberás
e não saberás que haverá sobre ti, virei, mas adiante ele remove o castiçal. Veja, então é isto, o que? É isso, a luz da igreja. Mas eu vou ter que encerrar por aqui. Não, acho que dá para ir mais um. Dá para ir mais uma, que eu comecei em 7h55 e ele foi diretamente para aquele mesmo sistema organizacional das trevas pagãs, do qual ele saiu. E ali ela permanece hoje com pessoas de corações honestos, pensando que aquilo é verdade. Então eu quero dar uma palavra aqui. O que a gente está tentando fazer nessa live é trazer a conclusão para você e do outro lado você possa estar entendendo que ainda nas organizações religiosas tem corações honestos, tem corações que acham que aquilo é verdade, é da sua religião, mas não é. A gente está querendo que você se desperte para isso, que Deus possa te ajudar, exatamente da mesma forma que os católicos estão, os protestantes, irem de católicos, quando, na verdade, são 6 de 1000 lado e meia dúzia do outro. Exatamente de acordo com a palavra, a sabedoria do homem. Agora observe, como eu amo isso. Ouça, agora, observe-los agora nós, você concorda perfeitamente, cada um de vocês, agora, senão, me escrevam perguntando que aquela besta estão exatamente identificada em cada era, como a Bíblia as tem identificado aqui. Isso é exatamente o que fizeram ali. A história mostra o que fizeram. Olhamos bem aqui e vemos o que eles têm feito. Aqui, aquela besta, eu nunca soube disso antes. Eu simplesmente estava assentado ali. Pude ver isto se movendo ali, em cima, do mesmo modo que vocês estão olhando para mim. Bem, e isso tem que estar certo, porque é exatamente aquilo, como a Bíblia. Então, o que mais poderia você fazer, a não ser dizer que isso está correto? Observe. Agora, a quarta besta que foi enviada para combater o anticristo, nesta última besta, você está preparado? A congregação diz amém. A última estava contra o ensinamento de Deus. O anticristo foi uma águia, vem. A quarta besta vivente foi uma águia. Agora você simplesmente estuda as eras, estuda as escrituras, é a águia, a Bíblia. A última era foi a era da águia. E Deus compara a águia como seus profetas. Vem isso. Agora observe, a última era, a era da águia. Um revelador da palavra verdadeira vem antes de Deus entrar em ação, como ele fez nos dias de Noé. Ele enviou uma águia. Quando ele trouxe Israel e o exército de Faraó estava pronto para partir, ele enviou uma águia. Todas as vezes ele envia uma águia, bem no finalzinho disto. E aqui ele envia uma águia novamente. É exatamente como a palavra. E como pode você fazer disso uma outra coisa? Envia uma águia, porque um revelador da verdade, que havia se extraviado através desse período todo. Então, como alguma vez no mundo poderia o boi, ou o homem, ou seja qual fosse, a besta que estava cavalgando, como poderia isso alguma vez ser revelado? Até que a chegada da águia, eles tiveram seus lugares, e eles eram pias
bestas enviadas exatamente do mesmo modo como qualquer um outro foi. O leão, aquele foi o original. Aí é onde o anticristo aparece para o combate. Então eu vou encerrar por aqui, tá, gente? Não tem como eu ir mais não. Tá? É 1 hora de live, eu não posso passar disso. Então Deus abençoe vocês, espero que vocês estejam compreendendo que do mesmo jeito que o anticristo envia as coisas para enganar o povo, Deus envia também os seus filhos de Deus, profetas, evangelistas, envia outras coisas para combater o anticristo. Então é um combate frontal, toda vez tem que ter um contrário às coisas erradas. Então por isso que eu estou aqui tentando trazer o evangelho para vocês, falando de Deus, mostrando para vocês as coisas erradas. O cristão sempre vai estar combatendo as coisas erradas. Porque se tem um dólar verdadeiro, tem um dólar falso. E se tem coisa errada, tem que ter coisa certa. E a gente estamos aqui para combater as coisas erradas. Então Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live, eu não vou prolongar mais e eu tenho que sair para trabalhar. Então bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus, eu vou encerrar a live aqui.